Olá! Hoje nós vamos ver a diferença entre a autobiografia e a biografia. As diferenças básicas e as suas semelhanças podem ser comparadas nesse vídeo, onde nós vamos falar da autobiografia, onde o próprio autor ele narra os acontecimentos da sua vida. Então, nesse sentido, o autor vai utilizar palavras como, por exemplo, eu nasci, minha família, meus amigos. Todas essas palavras, eu, minha, meu, indicam que está sendo tratado de um texto que está sendo falado em primeira pessoa. A primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Então, o autor ele vai narrar acontecimentos, o próprio autor vai relatar situações que foram vividas por ele mesmo e que foram experimentados na sua própria vida. Ele vai utilizar verbos no passado, porque ele está falando sobre eventos que já aconteceram. Então, sempre ele vai utilizar eu vivi, eu caminhei, eu andei. O texto ele tem caráter narrativo, porque narra situações que aconteceram no passado. Então, geralmente nós podemos dizer que nesse texto o narrador será o personagem. Já na biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Então, ele está relatando a vida de alguém. Então, muda-se as palavras. Ele nasceu, sua família, seus amigos. Por quê? Porque os fatos que são bem organizados de maneira cronológica, ou seja, de acordo com a ordem que aconteceu durante o tempo, eles vão ser organizados para estarem falando e referindo-se à terceira pessoa. Diferente do próprio autor que narra o acontecimento da sua vida em primeira pessoa, na biografia, sempre uma pessoa vai falar de algo que aconteceu na vida de outra pessoa. Então, na biografia, vai estar se referindo a outra pessoa, aquilo que ela experimentou. Então, nesse caso, nós podemos comparar aqui a diferença. Na autobiografia, o autor narra os acontecimentos da sua vida. Na biografia, ele vai narrar acontecimentos que outra pessoa viveu. Portanto, os verbos estão no passado, sempre colocados sobre a terceira pessoa, no caso, ele, e o texto será narrativo. Percebemos o quê? Que o narrador, ele será o observador. Então, aqui nós temos autobiografia, primeira pessoa, biografia, terceira pessoa. Na autobiografia, o autor, ele é o personagem e na biografia, o autor, ele é o observador. Essa é a diferença entre autobiografia e biografia.